Oi gente, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, eu sou Amanda, eu sou médica, formada pela UERJ. Eu entrei na faculdade em 2014, terminei em 2019 e eu sempre tive vontade de sair do país, né, do Brasil. Eu queria começar a falar um pouquinho sobre esse assunto que o pessoal tem vindo me perguntar, na verdade, há muito tempo, desde que eu tô na faculdade fazendo intercâmbios e coisas do gênero. Esse é um assunto que é muito pouco comentado durante a faculdade de medicina. A gente acaba pegando informação meio assim, né, de veterano, gente que já teve algum tipo de experiência internacional antes. As informações online, elas existem, mas elas são complexas, a gente está sempre lidando com muita sigla, muita coisa. Então eu sempre acho que trazer mais informações a respeito de intercâmbio, de imigração, de revalidação de diploma internacional de uma forma geral é sempre um conteúdo interessante a ser trazido e, enfim, para divulgar aí. Eu queria começar falando que tudo que eu vou falar hoje parte muito de uma experiência pessoal. O que for de fato um fato, eu vou tentar colocar em algum lugar no vídeo ou então na descrição de onde eu tirei aquela informação. No mais, eu não queria que nada que eu fosse falado aqui fosse tomado, né, levado como um passo a passo. Não quero virar coach de ninguém, isso não é assim, 10 maneiras de virar médico no exterior, não é isso. A ideia é compartilhar um pouco da experiência que eu venho tendo e de onde que surgiu essa ideia de imigrar. Essa minha história de querer meter o pé daqui começou antes da medicina virar parte da minha vida. Quando eu tinha lá pros meus 12 anos, talvez, lá em casa, na minha casa, sempre se falou muito sobre ir morar fora, uma possibilidade de sair do país, e aquilo ali foi crescendo dentro da minha cabeça. E por quê, né? Eu ficava muito no início naquele sonho de ir para uma universidade de muito renome. Era o grande papel assim da imigração, ele se prestaria a ser um papel acadêmico, em que eu estaria assim na fronteira da produção do conhecimento. Isso sempre foi o que se passou pela minha cabeça. Então eu nunca fiquei muito focada em dinheiro, nem tinha exatamente um lugar específico para o qual eu gostaria de ir. Isso lá atrás. Mas o que eu tinha na época era uma parte da minha família morando nos Estados Unidos e o meu pai falando pra mim que em algum momento ele queria fazer um doutorado ou alguma coisa nos Estados Unidos. Então a ideia dos Estados Unidos me acompanhou aí durante um tempo. Aos 16 anos eu fiz um intercâmbio em Cambridge e eu fiquei assim completamente apaixonada, criei uma memória afetiva muito grande com a Inglaterra, especialmente com Londres. How? When? It happened in London. In London? E voltei assim decidida que eu queria fazer minha faculdade na Inglaterra. E aí eu quis fazer medicina. E foi aí que tudo meio que mudou. Você chega à conclusão de que não dá pra fazer medicina fora do país, a não ser que você tenha muito dinheiro. Pra quem não sabe, pra você virar médico nos Estados Unidos, você tem que fazer um college de 4 anos. Aí depois do college você faz uma prova que chama MCAT. Você entra na faculdade de medicina, que é um postgrad, e aí são mais 4 anos, então no total 8 anos de faculdade. É muito difícil para o estrangeiro entrar na faculdade de medicina, além de ser muito caro. Quando eu estava próxima de entrar na faculdade, depois de conversar com o pessoal que tinha tido alguma experiência fora, médicos que moraram nos Estados Unidos durante um tempo, que moraram na Inglaterra, na Europa, né, durante um tempo, eu cheguei à conclusão de que valia mais a pena eu fazer faculdade no Brasil e ir para fora, seja lá para onde eu quisesse ir na época, depois. E foi isso que eu fiz. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já queria sair do país. E foi aí que eu, ao longo da faculdade, fiz alguns intercâmbios, fiz algumas viagens para a Europa e eu continuava nessa dúvida aí entre ir para os Estados Unidos e ir para a Inglaterra. Até que chegando mais pro final da faculdade, em que eu ia ter que definir os meus intercâmbios, eu tive que tomar uma decisão. E aí, naquela época, eu tomei a decisão de que eu iria aplicar
pro USMLE fazer residência nos Estados Unidos, porque era o que fazia sentido pra mim naquela época. E aí, com isso, eu fui fazer intercâmbio no 5º ano, fui a Seattle, e no 6º ano eu fui pra Miami, e aí no total eu fiquei uns 3 meses de internato eletivo fazendo esse internato eletivo no exterior, o que foi ótimo. Quando eu me formei, é que eu mudei de ideia e aí decidi ir pra Inglaterra. E por quê, né? Por que que eu acabei decidindo ir para a Inglaterra? O que que a Inglaterra tem de tão interessante? Eu acho que a primeira coisa que é importante falar sobre ser médico na Inglaterra, assim, uma coisa que a gente não tem como falar que você vai ser médico na Inglaterra sem comentar, é a gente falar do sistema de saúde inglês. O National Health System, que é o NHS, que é o SUS do Reino Unido, ele é um sistema de saúde único e público que funciona muito bem, mas que não funciona perfeitamente. Como nada, né? Nada funciona perfeitamente. Eu ainda não tive a experiência de trabalhar no NHS, então não vou ficar aqui falando sobre como o NHS funciona e nem sobre qual é a minha experiência, porque eu não tenho. Mas o que a gente lê, e até na faculdade, quando a gente aprende sobre o SUS, a gente vê que muito do que foi escrito como ideal do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, veio desse sistema inglês. Então, assim, é uma saúde pública de qualidade, é uma saúde pública que funciona e basicamente toda a saúde inglesa. Não é exclusiva, de fato existe saúde privada na Inglaterra, no Reino Unido, mas a maior parte do que está acontecendo em termos de procedimentos, consultas, contato com o sistema de saúde de uma forma geral é feito no meio público. Eu acho que trabalhar no NHS é o sonho aí de todo médico que pensa em ter qualidade de vida, um bom ambiente de trabalho, garantia trabalhista. A outra coisa que me faz querer ir para a Inglaterra e que eu acho que é legal a gente comentar aqui é que é bem mais fácil. O processo, comparado ao processo de ir para os Estados Unidos, ele é aparentemente mais fácil mesmo. Ele é menos concorrido do que o USMLE e as provas são menos complicadas. O USMLE, ele é um conjunto de provas, né, um board, que os americanos também fazem. Os médicos que se formam nos Estados Unidos também são submetidos àquelas mesmas provas, que são basicamente 3. O Step 1, em que você faz uma prova com temas do ciclo básico, que o americano faz no final do segundo ano da faculdade de medicina, que é quando ele termina o ciclo básico. E depois você tem o Step 2 CK e o Step 2 CS. O Clinical Knowledge é uma prova múltipla escolha sobre medicina. E o Clinical Skills é uma prova prática de simulação. Já no processo para ir para a Inglaterra, a prova que você faz se chama PLAB, que é Professional Linguistics Assessment Board. O PLAB você só tem o 1 e o 2. 1 é uma prova múltipla escolha e o 2 é uma prova prática. Não tem prova sobre o ciclo básico, e aí é que tá a chave, porque a tal da prova do ciclo básico do USMLE é o Trevas. Eu estudei pro USMLE, pro Step 1, e assim, trevas. Uma outra coisa que eu queria comentar rapidamente é que existem vários caminhos para você fazer essa revalidação médica para o Reino Unido. Esse é um contraste importante entre ir para os Estados Unidos e ir para a Inglaterra, porque se você quiser ser médico nos Estados Unidos, você vai ter que fazer o USMLE e acabou. Não importa se você vai ter uma vaga de fellow ou se você vai começar a sua residência desde o início. Para você praticar a medicina, você precisa do USMLE. Na Inglaterra, não. Você tem alguns caminhos de revalidar o seu diploma. Resumindo, essa é a grande diferença aí entre fazer a prova para os Estados Unidos e fazer a prova para a Inglaterra. Fazer o processo para a Inglaterra parece ser mais fácil em termos de prova. Uma outra coisa que é bem interessante para o médico no Reino Unido, a legislação trabalhista, ela é muito protetora do profissional. Um exemplo, o médico só pode trabalhar no máximo um turno de 13 horas seguidas. Você não pode trabalhar
mais do que isso seguido. Ou seja, não existe plantão de 24 horas, 36 horas, jamais. Existe uma carga de trabalho limite de 48 horas. A gente não tem nem noção do que é isso, né? A gente tá falando de residências que tem 60 horas por semana. Nos Estados Unidos, quando eu fiz intercâmbio, meu intercâmbio era de 60 horas por semana. Então, assim, é outro ritmo. As coisas são operadas numa outra dinâmica mesmo. Enfim, esses são um dos motivos aí pelos quais, no final das contas, eu acabei decidindo ir pra Inglaterra. A Inglaterra tem um déficit de médicos muito importante. Na verdade, um déficit de profissionais de saúde de uma forma geral. Estima-se, dependendo de onde você lê, que entre 15% e 20% dos profissionais médicos do Reino Unido são estrangeiros. 1 em a cada 5 médicos é estrangeiro no Reino Unido. Então a gente está falando de muita necessidade de ter o médico estrangeiro. E o tempo todo, durante o processo, você é reafirmado de que eles têm um interesse em fazer com que você alcance o final do processo. Isso é uma coisa que eu não via no USMLE e eu vejo no processo de revalidação para a Inglaterra. Bom, mas é isso. Falei bastante coisa, bastante besteira. Tem, como eu disse, muita informação ainda. É um assunto que definitivamente não está esgotado nesse vídeo. Eu queria começar a introduzir esse assunto sobre migração, ver aí o feedback de vocês se de fato existe o interesse que eu continue falando essas baboseiras aqui. Quem tiver interessado, só me avisar. E se tiver qualquer dúvida, fiquem à vontade. Tá? Eu tô aqui pagando um amigo, mas eu acho que é uma informação que eu gostaria de ter tido na época que eu tava atrás desse tipo de informação lá no início, tá bom? Beijo pra vocês, tchau, tchau. É uma coisa que eu tenho pensado em fazer há um tempo. Ai, meu Deus, minha alergia não vai me deixar fazer isso. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Depois que você passa na sua prova de inglês no PLEB, você consegue